Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de aula, mais um dia de live, todas as terças e quintas às 7 horas da manhã. Estamos aqui online e ao vivo com vocês. E hoje o tema da live que eu separei para vocês é muito top, muito legal, que é propósito e realização de vida. Fiquem atentos que essa live vai valer muito a pena. Pessoal que vai chegando, vai dando seu coraçãozinho aqui, coloca para mim de que cidade vocês estão falando. Algumas pessoas que estão acompanhando o meu projeto, elas estão acompanhando a minha rotina aqui no Instagram, sabem que eu estou fazendo uma viagem por todo o Brasil de trailer com a minha família. E hoje eu estou na cidade de Carrancas, sul de Minas Gerais. Lugar muito bonito, muitas belezas naturais, e é exatamente o que a gente busca. Lugares para ter contato com a natureza, para ter contato com a família. E uma abelha querendo participar da live aqui também. E aí o que acontece, pessoal? Algumas pessoas me perguntam, pô, Arthur, da onde surgiu isso? Como é que faz? Então eu sempre gosto de contar no início, antes de cada live, explicar para vocês um pouquinho de como funciona esse meu método de treinamento, da onde surgiu esse meu propósito de realmente começar a dar esses grupos de mentoria para as pessoas. E tudo isso começou por conta da minha experiência, né, dentro da minha carreira empresarial como empreendedor, passando por várias e várias dificuldades que grandes empreendedores enfrentam no seu início de carreira, né? E é normal, é comum para todo mundo. Por que acontece? Eu me formei, eu sou médico veterinário, né, de formação, e o que acontece com a maior parte das faculdades, a maior parte dos cursos, né, que a gente faz? Você tem, por conta de um momento que você vive na sua infância, por conta de um momento que você vive na sua criação, você começa a despertar gosto por umas coisas ou por outras. E geralmente, quando você está brincando, você como criança, você começa a brincar, as pessoas começam a rotular você. Então, por exemplo, se você vê uma criança brincando muito com um cachorrinho fala assim, vai ser veterinário. Essa aí vai ser veterinária. Está sempre lidando com os animais, ela gosta muito de bicho, vai ser veterinário. Se você vê alguém brincando ali com estetoscópio, pegando suas coisinhas de estetoscópio, termômetro, querendo examinar alguém e tal, não sei o que, fala assim, essa aí vai ser médica, esse vai ser médico, vai ser não sei o que. Você vê o outro consertando, esse vai ser mecânico. E assim as pessoas rotulam, né, as crianças a partir das brincadeiras que essas crianças têm. E muita gente não tem conhecimento é que tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você fala para uma criança, apesar da criança ainda não ter entendimento sobre aquilo, apesar dela ainda não ter senso crítico, senso de julgamento para dizer certo, errado, eu gosto, não gosto, é isso que eu quero, é isso que eu não quero, você está alimentando o subconsciente da criança. Você está alimentando aquilo. Então, tem grandes tendências de você induzir uma criança, induzir um grande sonho na cabeça. Você induz um grande desejo nessa criança, coisa que ela acha que é a realização, ela acha que aquele é o propósito dela. Esse é um grande problema, porque tudo que você diz em voz alta ao lado de uma criança, na frente dela, na presença dela, mesmo sem ela entender e compreender, ela está associando aquilo. E isso faz com que qualquer forma de brincadeira que a criança tenha aqui, seja dela, ou que ela tenha assistido um desenho, ou que ela tenha visto a tia fazer, o tio fazer, alguém comentar, e as crianças o tempo todo, elas estão copiando as coisas que os adultos fazem, as coisas que elas veem, as coisas que elas percebem as pessoas fazendo. Então o que acontece? Ela vê alguém brincando, ela vê uma pessoa trabalhando, ela quer copiar. Então ela vê alguém fazendo determinada atitude e ela quer copiar a todo momento. E à medida que você viu que a criança está copiando você, ela começa a brincar e fazer algo, o que você tende a fazer? Você começa a rotular aquela criança dizendo que ela vai ser aquilo que ela está brincando. Você diz que ela vai fazer o resto da vida dela aquilo que ela está brincando naqueles pequenos minutos, aqueles pequenos segundos. E olha que engraçado. E aí, eu cruzei ao longo da minha vida aí com várias e várias pessoas profissionais que cursaram faculdade, se formaram, alguns fizeram um mestrado, outros fizeram especialização, pós-graduação e tudo mais. E grande parte deles faz isso hoje por conta de um estímulo que teve na sua infância, até os seus 10 anos de idade. As influências que ela recebeu até os seus 10 anos de idade. E muitos estão perdidos naquilo que eles estão fazendo sem entender muito
por que é que eles fazem, sem entender muito o propósito, sem entender muito qual é a grande realização. Porque à medida que você se torna adulto, você começa a buscar o quê? Satisfação financeira. Você busca única e exclusivamente o dinheiro. Não, porque, cara, o que importa é ganhar dinheiro. O que importa é ser feliz financeiramente. O que importa é você conseguir satisfazer as suas necessidades. Porque você começa a ser conduzido para um caminho de que a vida adulta é difícil. A vida adulta, ela é feita de trabalhar para pagar boleto. E você tem muitos boletos para pagar, e você tem que trabalhar bastante, você tem que trabalhar muito, trabalhar duro, trabalhar pesado, para você pagar muitas contas, para você pagar muito boleto, para você poder comprar um carro, para você poder comprar uma casa, para você poder viajar. E aí as pessoas tendem a se perder nessa trajetória da infantilidade, né? da fase infantil, da fase juvenil até a fase adulta, ou mesmo na vida adulta, caminhando para a vida, para o avanço da idade. Elas começam a trabalhar por trabalhar, fazer as coisas por fazer, sem entender exatamente por que fazem, acreditando que é assim que tem que ser, porque eu desde pequeno brincava com animal, então eu tenho que ser veterinário, e é isso que eu consegui realizar meu sonho, consegui me formar como veterinário, então pronto, está realizado, e agora eu vou trabalhar o resto da vida assim, para tentar ganhar um pouco de dinheiro, pagar as contas e trabalhar 40 anos, contribuir com o governo para que o INSS lá, para que eu possa me aposentar, e é isso a vida. E aí ele se satisfaz com aquilo, ele acredita que esse é o propósito de vida, porque é o que todo mundo faz, é assim que acontece. Só que não é isso, não é essa a base. Quando você começa a buscar lá no seu íntimo, lá no seu passado, quais foram os gatilhos, quais foram os acontecimentos, quais foram as pessoas, quais foram os comentários, quais foram os insights que você recebeu, os inputs que você recebeu, que tornaram você, que instigaram você a ter esse grande sonho de ter essa profissão, de fazer o que você faz hoje. Quais foram esses insights, quais foram esses inputs que você recebeu? Quando você começa a caminhar, fala Alice ou Aline? Bom dia, eu confundi agora. Alice, né, Alice? Bom dia, dá coraçãozinho, coração. E aí o que acontece? Quando a gente começa a buscar nessa base, desde quando a gente começou a desejar aquilo, ou quais foram os comentários que as pessoas fizeram para que a gente desejasse aquilo, você começa a caminhar para o lado de se compreender, para o lado de entender o que é que você faz, o que é que te faz feliz, o que é que você gosta, o que é que te traz realização. Isso é o que tantas pessoas aí na internet, você ouve as pessoas falam: eu fui desbloqueado, me desbloquearam, me destravaram, nossa, eu destravei, eu desbloqueei, eu quebrei as correntes, eu desfiz as crenças limitantes. Isso que é o desbloqueio. Quando você entende por que é que você faz o que faz. Quando foi que você começou a fazer isso porque você faz, isso que você faz. Que a gente simplesmente supre os desejos e os comentários de pessoas que estão à nossa volta, na fase quando a gente é criança, quando a gente está na infância. E essas pessoas são pessoas próximas, são pessoas boas, são pessoas de confiança, não são pessoas más, não fizeram isso por mal, mas simplesmente por falta de conhecimento. E quando você é criança, você está totalmente influenciado, você é totalmente influenciado a todos os comentários que as pessoas tiverem. Tudo que as pessoas comentarem, você vai estar sendo influenciado. Essa é a questão. Então você só vai conseguir ter noção dos comentários que você recebeu, da influência que você recebeu, quando você estiver adulto, quando você tiver consciência e for buscar sobre autoconhecimento, você for buscar sobre esse fundamento. Por que é que eu faço o que eu faço? Por que é que eu sou o que eu sou? Quando você vai buscar, você tem a chance de ser desbloqueado. Então, por exemplo, uma das coisas que eu me policio muito, né, com as minhas filhas é exatamente isso. Porque a todo momento, eu sou veterinário. A minha esposa é fisioterapeuta. Então, eu fui para a linha do empreendedorismo. Então, eu comecei a empreender desde cedo, aprender a vender, aprender a negociar, montar empresa, abrir empresa e seguir esse caminho, né, expandir e tal. A minha esposa foi para o lado de fazer especialização, mestrado, caminhando para o mundo acadêmico. Então, o que acontece? O que é comum quando alguém que conhece da nossa história, quando alguém que sabe do nosso estilo de vida, da nossa
vida, o que é comum que essas pessoas façam? Elas comecem a rotular as nossas filhas, e a gente tem 3 filhas, né? As pessoas começam a rotular as nossas filhas como, e aí, você vai ser veterinária igual ao papai? Você vai ser fisioterapeuta igual a mamãe? Você vai dar aula igual a mamãe? Você vai dar palestra igual ao papai? Você vai, sabe? As pessoas começam a rotular isso. Você vai gravar vídeo também? Você vai fazer live também? As pessoas começam a rotular uma criança dessa forma. Então eu protejo demais as minhas filhas para evitar esse tipo de comentário, esse tipo de rótulo. Então eu falo para elas vão ser o que elas quiserem. Elas vão ser o melhor no que elas se decidirem ser. Elas vão fazer o melhor que elas puderem naquilo que elas se propuserem a fazer. Simples assim. Porque ela não precisa de rótulo, deixa que elas comecem a descobrir. E eu busco muito desse conhecimento exatamente para poder protegê-las desses bloqueios, minimizar. Não tem como você ser desbloqueado 100%, mas você pode se proteger ao máximo possível desses bloqueios. Para que você não tenha tantas cargas emocionais pesadas lá na frente que possam fazer com que você seja infeliz, fazer com que você queira ficar sempre satisfazendo as necessidades alheias, fica o tempo todo tentando agradar alguém, ficar tentando fazer algo para provar alguém, ou ter medo das críticas externas, ter medo do que as pessoas vão pensar sobre você, ter medo de fazer o que você gostaria de fazer, ter medo. Eu já vi pessoas que têm medo de falar o sabor da pizza que ela gosta. Elas falam assim, que pizza você gosta? Eu gosto de todas, qualquer uma. Vou comprar um sorvete. Que sorvete você quer? Que sabor você quer? Pode ser qualquer um, eu gosto de todos. Isso é uma pessoa que está bloqueada. Ela não tem noção do que ela gosta, ela não tem noção do que ela quer, do que ela busca. Você entendeu? E aí ela está pensando em falar algo que agrade aos outros. Pode pegar mesmo que você pegar para você. Escolhe qualquer. Pode escolher. Escolhe você o que você quiser. Não, escolhe você. Escolhe você. Já viram situações como essa? Já passaram por situações como essa? São situações onde demonstram a total insegurança causada pelos pais, pelas pessoas que criaram. Então, perceba que quando a gente fala de um dos pilares do meu método de treinamento, que são os 12 pilares, né? São 12 pilares e a gente vai a fundo de cada um deles, dando uma nota de 0 a 10, o quão distante a gente está de cada um deles, da plenitude de cada um deles. E a plenitude total não é você alcançar nota 10 em todos. A plenitude total é você conseguir um equilíbrio entre todos eles. Você conseguir deixar todos eles, nenhum dos níveis tão baixo. Esse é o ponto. A gente tentar equilibrar todos eles para que nenhum deles fique abaixo de 6. Onde a média é 5. Então a gente tem que estar com todos eles acima da média. Tá? Esse é o pilar do nosso treinamento. E um desses pilares do nosso treinamento é exatamente esse. É você construir a sua realização e propósito. E aí, quão próximo você está do 100% da sua realização do seu propósito. E aí, com tantos profissionais que eu já entrevistei, que eu já conversei, que eu já troquei ideia ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, eu percebi que muitos deles que se tornaram profissionais são médicos, dentistas, advogados, mecânicos, grandes empresários, fisioterapeutas, veterinários. Tantos desses profissionais, eles fazem o que fazem sem saber muito por que fazer. Eles só sabem que eles desde pequeno gostaram daquilo, foram influenciados por aquilo, fizeram a faculdade, se formaram, começaram a trabalhar com aquilo e continuam trabalhando e fazendo aquilo e ganhando dinheiro, e eles estão se sentindo felizes. Tá legal. No entanto, quando você pega essa realização que ele está tendo profissional e você traz para esse método meu de treinamento, que é esse equilíbrio dos 12 pilares, o cara vê que está faltando muita coisa para ele. Ele fala, cara, mas caramba, não estou realizado. Caramba, não estou na minha plenitude. Eu não estou 100% feliz. Por quê? Porque ele faz o que faz porque ele foi induzido a fazer. Só que ele nem sabe que ele foi induzido a fazer. Ele não compreendeu qual foi a raiz, o propósito que fez ele querer aquele caminho. Ele não entendeu aquilo. E aí a falta de compreensão no passado, a falta de compreensão das influências que ele recebeu, que faz com que ele trabalhe e às vezes ele não alcance êxito no que ele quer. Ele trabalha e ele não deslancha, ele não consegue se sentir pleno, ele não consegue se sentir totalmente realizado. Porque ele não está fazendo aquilo pelo propósito. E aí você me pergunta, pô, Dr. Arthur, e como é que eu encontro então o meu propósito? O seu propósito, a primeira grande questão.
O seu grande propósito vai ser sempre ajudar pessoas, tá? O propósito de todo mundo está ligado a isso. O propósito de todas as pessoas e todo mundo está ligado em ajudar outras pessoas. Geralmente, esse ajudar pessoas está diretamente ligado com um grande bloqueio que você tem, um grande bloqueio que você teve. O seu grande propósito, ele está ligado diretamente a um grande problema que você viveu, a uma grande transformação que você ainda não sofreu ou que você já conseguiu transpor. O seu grande propósito é isso, é ajudar pessoas em um segmento de atuação, de conhecimento, aonde você teve profundidade de conhecimento, onde você teve uma grande transformação. Só que se você estiver ainda bloqueado, se você ainda estiver travado, você não consegue encontrar o seu propósito. Porque você primeiro precisa se desbloquear, você primeiro precisa destravar. Como que você percebe isso? Entenda quais são os seus maiores medos. Quando você monta o seu mapa dos medos, quais são as coisas que você tem mais medo? Quais são os acontecimentos? Quais são os momentos que você mais tem medo, que você tem mais insegurança? Quais são eles? O que são isso? Quando você começa a mapear isso, você começa a ver o que você tem tanto trauma, você começa a falar, puxa, então esse é o caminho para você se desbloquear. Quando você consegue se destravar e você consegue ajudar outras pessoas que têm o mesmo medo, que têm o mesmo trauma, que têm o mesmo bloqueio, a conseguirem destravar exatamente aquilo. Por exemplo, se você passou por muita dificuldade financeira e você você acredita, e você acreditou durante muito tempo que dinheiro é ruim, dinheiro traz maldade, que dinheiro não te deixa próximo de Deus, que dinheiro não ajuda as pessoas, que dinheiro você tem que roubar, para você ter dinheiro você tem que fazer coisas erradas e tal. Se você acreditou isso aí durante muito tempo, você consegue destravar, você começa a perceber, ressignificar qual é o sentido do dinheiro na sua vida. E aí quando você percebe que você passou por muita dificuldade, muita escassez, muito sofrimento na infância por falta de dinheiro e tudo mais, e você acreditou que você sempre ia ter que trabalhar, sempre como funcionário ali, e não sei o que, nunca ia conseguir escalar, e você aceitava que a vida ia ser daquele jeito durante muito tempo, de repente você se desbloqueia, você começa a entender que aquele era o seu propósito. Você passou por... Oi, meu amorzinho, fala oi pro pessoal aqui então. Fala oi. Aí, tô comendo pão de queijo. Isso mesmo, meu amor. E aí você começa a entender, quando você passa por essa transformação, por esse momento de mudança na sua vida, você começa a entender que, caramba, eu passei muito tempo travado, bloqueado, sem dinheiro, acreditando que dinheiro é ruim, que dinheiro era maldade e tudo aquilo. Agora que eu compreendi, agora que eu entendi como agir com dinheiro, agora que eu aprendi sobre dinheiro, sobre investimentos, entendi que ele, ressignifiquei que ele é bom, ele pode trazer bondade, que ele pode ajudar mais pessoas, então agora o meu papel, o meu propósito vai ser ajudar outras pessoas a conseguirem destravar também, a ajudar outras pessoas a investirem, a entenderem sobre dinheiro, a desbloquearem sobre dinheiro. Você entende? Essa é a questão. O seu grande bloqueio, o seu grande trauma, o seu grande impacto, aquilo que você sofreu, né, que é sua grande corrente, sua grande crença limitante, que mantém você abaixo do seu potencial, esse grande bloqueio que te mantém abaixo do seu grande potencial, ele está diretamente ligado com o seu grande propósito, com a sua grande realização. Esse é uma virada. Então, se você começar a parar para pensar quais as áreas de atuação na minha vida, no meu dia a dia, quais são, dá coraçãozinho para minha filha então, quais são as áreas, os desafios que eu passei na vida, aqueles acontecimentos que mais me deixam insatisfeitos, que me deixam desconfortáveis, quais são esses acontecimentos? Se você começar a compreender que isso pode estar ligado diretamente com o seu propósito, a sua vida começa a deslanchar. Então, o primeiro desafio vai ser você se destravar dessa grande crença, desse grande problema que você vive. Quando você consegue se destravar,
você começa a falar, poxa, então agora que eu me destravei, agora que eu entendi que a minha realidade... Bom dia, Bela Ju, bom dia. Agora que eu entendi qual foi... agora que eu entendi esse meu grande bloqueio, esse grande problema que eu vivi emocionalmente, que induziram a mim, e por isso eu tô aqui patinando, não consigo deslanchar, é porque eu tenho um grande medo, eu tenho um grande sentimento ruim aqui dentro e eu não sei como vencê-lo, eu não sei como satisfazê-lo. Você entender a base dele, quando é que ele surgiu, quando é que ele começou em você, como é que ele nasceu em você, quem foi que induziu ele dentro de você. Quando você entende qual era esse grande medo, esse grande desconforto que você tinha, e você trabalha para que você desconstrua, você ressignifique esse problema para uma forma positiva, quando você consegue destravar isso em você, você fala, puxa, caramba, então é isso. Cara, então foi por isso que eu passei tantos anos travados, então foi por isso que eu passei tantos anos ali amarrado e não consegui deslanchar. Foi. Aí você fala, agora você começa a ter um propósito claro, que é aquele de ajudar outras pessoas que também tinham esse problema, que também têm esse problema, que também vivem esse grande problema. Então, vou dar um exemplo para vocês que eu acompanhei na minha vida. É uma pessoa que eu consegui ajudar nesse sentido. Era uma pessoa, na época eu conheci, eu estava fazendo MBA ainda, e ela era jovem, devia ter uns 17, 18 anos, 18 para 19 anos. E aí ela reclamava que sempre conhecia homens que bebiam demais, homens agressivos, homens com comportamentos ruins. E ela reclamava muito disso. E que apanhou de namorado e não sei o que. Aí eu falei pra ela assim, poxa, mas vamos lá. Como era seu pai? Ela já se fechou, não queria falar. Ah, não sei o que. Sempre encontrava uma desculpa pra fugir. Não, tem que ir embora, tem não sei o que, não sei o que. Ela não conseguia lidar com o assunto que era falar sobre paternidade, falar sobre pai. E ela não conseguia lidar com isso. Mas ela tinha muita facilidade para falar dos namorados, dos maridos, das pessoas que ela conheceu. Por quê? Porque era o trauma dela, era o grande problema dela. Quando eu comecei a cutucar e falar exatamente isso para ela, falar, olha, se você quer se desbloquear, se você quer realmente viver bem, se você quer realmente se alavancar e viver uma vida próspera, encontrar o seu grande propósito, se você quer isso, se você quer buscar realmente isso, você precisa primeiro vencer alguns traumas que são seus bloqueios, são algumas correntes que estão te prendendo hoje no estado passado. Quando você entender o que é que mais te afronta, o que é que mais te dá medo, o que é que mais te emociona internamente, quais são? É com você, cara, entendeu? Não cabe a mim, eu tô tentando te dar o caminho. Aí você começa a pensar. E aí ela começou a mergulhar em cima disso. E ela pegou, me chamou um dia, Arthur, eu preciso pagar um café pra você. Ela me chamou, me ligou, e eu falei, beleza, vamos lá tomar um café. E aí ela falou exatamente isso, Arthur, meu pai brigava com a minha mãe, meu pai bateu na minha mãe uma vez, e aí minha mãe brigou com meu pai, não sei o que, e meu pai pegou e foi embora, e me abandonou. Meu pai me largou com a minha mãe e foi embora pra tal lugar, e aí eu nem sei do meu pai, não sei o que meu pai faz, não sei o que, não sei de nada, e tudo, e assim. E eu falei, puxa, então, olha só, a inspiração, esse foi tamanho impacto emocional que essa pessoa teve, que você tem dois caminhos quando você lida com um grande impacto emocional, com um grande trauma, né? Aí chame como você quiser, que cada autor aí na internet utiliza de uma forma, bloqueio, crença limitante, trava, ou trauma. Então vamos lá, e o cara, você passou por esse grande trauma, como é que ele é formado? Ele tem duas formas de ser formado. Uma é por grande impacto emocional, tá? Ou por repetição. Ou esse trauma foi formado porque acontecia várias e várias vezes, ou ele aconteceu um grande impacto emocional. No caso dela foi uma única vez. O pai dela chegou bêbado em casa, não sei o que, bebia demais, aí chegou um belo dia, brigou com a mãe dela, bateu na mãe dela, bateu nela e não sei o que, e foi embora. Tamanha foi a briga, ele pegou, fechou a porta, foi embora e sumiu, nunca mais ela viu o pai dela. Então isso foi um acontecimento com um grande impacto emocional. Mas poderia ter sido, tipo, o pai dela vivia junto com ela até hoje, mas todo dia chegava bêbado em casa e batia nela e não sei o que, batia. Se isso acontecesse várias vezes, seria por repetição. Se isso acontecesse uma vez só, um alto impacto emocional.
Isso foi o que travou essa pessoa. Então ela não conseguia escolher uma boa área da vida, ela não conseguia entender, ela não conseguia ter bons relacionamentos, ela não conseguia prosperar no negócio dela, ela não conseguia prosperar dentro dos estudos, porque ela estava travada com aquela emoção negativa, com medo de homem, com a figura masculina denegrida, com a figura paterna ruim. Então ela tinha um sonho de ser mãe, só que ela não conseguia aceitar a ideia de ser mãe. Porque ela fala, puxa, vou ser mãe, só que para mim ser mãe, eu tenho que apanhar do meu marido. Para mim ser mãe, eu vou ter que aguentar aquilo. Você entende? Esse era o trauma, esse era o bloqueio. Quando eu consegui ressignificar isso para ela, ela entendeu qual era, que não era necessário isso, que existem famílias boas, famílias felizes, homens bons, homens trabalhadores. Quando ela começou a entender que realmente era verdade, que existiam outras pessoas nesse sentido, ela começou a falar, puxa, verdade. Sabe o que ela fez? E eu fiz o desafio para ela. Vai conversar com seu pai. Ela foi, em primeiro momento ela não aceitou, ela foi contra o que eu falei, ela falou, não vou, não sei o que, imagina, não quero saber do meu pai, não sei o que, não sei o que. Depois de um tempo ela sozinha aceitou e decidiu ir, foi buscar parada do pai dela, não sei o que, o pai dela tem outra família, lida lá, tem outros filhos e tudo mais, ela foi lá, conheceu toda a família do pai dela, não sei o que, foi lá e voltou. Quando ela voltou, ela me ligou, Arthur, putz, preciso contar uma coisa pra você. E ela me contou, Arthur, fui lá, falei com meu pai, eu achei que meu pai era uma pessoa ruim, isso, aquilo, tal, meu pai não, meu pai é uma pessoa boa, tal, assim, só que ele passou por um grande momento de vida impacto muito grande na vida dele, também foi ruim pra ele, foi ruim pra mim, foi ruim pra minha mãe, mas ele conseguiu reconstruir a vida dele, e a partir daquilo, dessa imagem que ela viu, ela conseguiu começar a construir a vida dela. Ela encontrou um cara legal, né? Casou com ele, tem filho com ele, montou o negócio dela, tem mais um negócio do marido, começou, cara, hoje eu converso com ela, vejo ela, cara, você vê onde ela está, você tem uma pessoa jovem, né, porque ela descobriu isso muito cedo. Então a vantagem é, quanto antes você entender qual é o seu grande bloqueio, qual é a sua grande trauma, qual foi o grande impacto emocional que você viveu na sua vida, qual é o grande medo que você tem, a grande corrente que te prende, quando você entende isso, você consegue enfrentar aquilo para esmiuçar. E você fala, puxa, beleza, isso não vai acontecer de novo. Não é porque você, sei lá, meu pai quebrou a empresa, meu Deus, não sei o que, então quer dizer que você vai quebrar a sua empresa também? Então quer dizer que você vai passar pelo mesmo problema que ele? Então quer dizer que você vai... Não! Você pode entender por que aquilo aconteceu, para que isso não aconteça com você, para que você possa se planejar e você não tenha medo daquilo. Não é porque seu pai quebrou uma grande empresa que você vai quebrar a sua empresa, que você também vai quebrar, vai tomar pau. Não, você pode estruturar o seu negócio, exatamente quando você desbloqueia isso, você pode estruturar o seu negócio de tamanha forma que agora você pode ajudar outras pessoas a estruturarem o negócio delas também para poderem crescer. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pessoal, dá coraçãozinho aí, coração, dá coraçãozinho aí na live, hein? Eu me fechei durante um tempão por um motivo. Eu estava atrás da realização do meu sonho. Eu queria trocar de carro. Nessa semana eu consegui sair da bolha. Comprei o meu carro. Um Cruze Hatch. Lindo. Parabéns, parabéns, Alice. Estou feliz, realizada. Estou sim. E vou viver melhor e me abrir de novo a vida. Eu consegui. Show, livro. Muito bem. Parabéns. Parabéns pela realização aí. Então vocês entendem? A grande questão é essa. Eu tenho um problema com apego. Então, agora, olha, para pensar. Eu tenho um problema com apego, porque você se apega demais às pessoas ou às coisas. E aí, quando você se apega, você tem medo de desapegar, você tem medo de se desprender dessas coisas. E aí você começa a colocar muita emoção, coloca tudo. Ó, entenda uma coisa. Nesse exemplo, tudo na vida, qualquer matéria é energia, tá? Qualquer matéria é energia. Então, você pegar um celular, cara... Um celular é energia, toda matéria é energia. Então, quanto mais coisas você acumular, você se apegar, você está colocando muita energia em uma coisa. E a coisa, ela não tem poder de realização. As pessoas têm poder de realização, as coisas não têm. Então, se você colocar muita energia em matéria, você começa a minar a sua energia como pessoa. Você começa a perder a sua energia como pessoa. Então, quando você entende que o apego, esse apego é simplesmente é um desvio da sua memória, você tem medo de esquecer de momentos felizes, vamos lá, como é que eu vou explicar isso para você? Entenda o seguinte, que você tem boas emoções na sua vida, você tem boas experiências. Então, eu vou dar esse exemplo aqui com o celular, porque é o que está na minha mão. Então, você fala assim, puxa, qual foi a sua realização, qual foi a sua sensação quando você comprou o seu celular pela primeira vez?
Aí você lembra, nossa, cara, que legal, realização, comprei meu celular e tô bem, tô feliz, uso meu celular, trabalho, ganho dinheiro com ele, tiro fotos, faço vídeo. Aí você coloca a sua grande realização em cima do seu celular. Então você coloca um apego em cima dele, porque você gosta muito dele, das transformações que ele teve, da sensação que você teve quando você comprou esse celular. Logo, quando é para você trocar o celular, por mais que seja um celular melhor, você tende a acreditar que, putz, vai ser legal, vai ser tal, mas e o outro celular? Nossa, ele me ajudou tanto, ele me rendeu tanto, fiquei tão feliz. Você materializa aquele sentimento, aquela sensação boa, você materializa em um objeto. E aí você tem medo de esquecer aquele objeto, você tem medo de perder aquela conexão, de perder aquele momento, como se você desapegasse, como se você trocasse celular, como se você vendesse, você desfizesse daquele bem, daquela coisa, você esquecesse que ela existiu. Você esquecesse que ela passou na sua vida, você esquecesse os momentos bons que ela te trouxe, como se você mantendo ela, você continuasse revivendo sempre aquele momento bom, as energias boas que ela te trouxe. Então, quando você entende que isso não é verdade, que a sua memória é capaz de trazer toda qualquer recordação, que uma foto tem o mesmo poder que o bem em si, então se você pegar e tirar uma foto desse celular e você olhar para essa foto todos os dias, olhar para essa foto daqui 10 anos, ela vai reviver em você as mesmas sensações, os mesmos sentimentos de quando você comprou esse celular novo, porque você vai lembrar, você vai saber. É a mesma sensação de você ter a coisa. Então, se você começar a criar um exercício para isso, né? Que eu já consegui, eu ajudei uma pessoa tinha esse mesmo apego. Eu mesmo já tive esse apego em determinada fase da minha vida. Todos os lugares onde eu ia, eu gostava de comprar um souvenir. Sabe, essas imãzinhos de geladeira, garrafinha de areia, chaveirinho. Todos os lugares que eu ia, eu comprava alguma coisinha. Para me lembrar do lugar, para mim saber, não, eu fui para tal lugar, eu tenho que comprar. Então eu fui para cada lugar que eu ia, cada praia que eu conhecia, eu ia lá e procurava alguma coisa daquele lugar para me representar aquela viagem, para representar aquele lugar eu trazia para minha casa. E eu tinha uma prateleira grande, enorme assim na parede, onde eu colocava todas as coisas. Então eu gostava tinha orgulho de chegar lá e falar assim, olha só, como eu já viajei para aquele lugar, para esse lugar, eu gostava de chegar, chamar as pessoas, convidar as pessoas para ir na minha casa, para mostrar, olha, esse objeto eu comprei em tal lugar, olha, esse aqui eu trouxe de tal lugar, em tal lugar. Eu gostava de contar a história das coisas. E quando eu entendi que eu gostava de me sentir, eu gostava de sentir aquela massagem no ego, eu gostava de sentir bem, massagem no ego, por eu ter viajado muito, para as pessoas falarem, nossa, Arthur, como você viaja bastante, nossa, Arthur, como você é aventureiro, nossa, Arthur, como você é explorador, nossa, como você é destemido, nossa, como você viajou, como você é bem sucedido, eu gostava disso. Então o que eu queria era isso. Olha só que loucura. O que eu queria era isso, era que as pessoas falassem, eu queria contar as histórias das coisas, dos objetos, é isso que eu queria. Quando eu entendi o motivo pelo qual eu colecionava esses objetos, pelo qual eu ficava apegado a objetos, aqueles souvenirs, quando eu entendi esse motivo, eu falei, cara, é por isso, é porque eu quero esse sentimento e eu posso fazer isso com qualquer outra coisa. Então eu comecei, falei, essa coisa, vou tirar uma foto de todos esses souvenirs e vou ver qual dessas fotos eu vou ter coragem de postar. Olha essa que louco. E aí eu vi que eu não tinha coragem de postar nenhuma foto, porque eu queria contar as histórias para as pessoas ali, próximas a mim, do meu lado e tal. É essas pessoas que eu queria contar, que eu queria montar a história. Você entendeu? Eu queria contar as histórias para elas. E aí eu falei, puxa, então logo eu não preciso dessas coisas, porque as coisas não vão desaparecer da minha cabeça. As histórias dos lugares que eu fui, que eu visitei, continuam ali, as fotos, eu continuo tendo as fotos. Então eu posso contar histórias das fotos do que eu tenho, dos lugares que eu fui, da praia que eu visitei. E não preciso guardar o objeto. E aí eu comecei, falei, vou fazer esse trabalho. Peguei tudo, coloquei tudo em uma caixa e joguei fora. Eu joguei tudo fora. Tinha mais de R$1.000 de objetos e souvenirs, essas coisinhas, um monte de coisa, um monte. Joguei tudo fora. Tudo fora. Desapegando. Uma outra pessoa que eu ajudei, ela trabalhou nesse sentido, entendendo que aquele objeto que ela tinha, ele não representa o sentimento, ele não representa a realização dela. Aquele objeto, ele simplesmente é mais um acumulador de energia daquilo que você um dia quis.
Então, aquilo que você tem medo é porque te falta, é porque você tem a necessidade de provar para alguém que você viveu aquilo. Quando você entende que você não viveu aquilo, quando você entende que você não precisa provar nada para ninguém, que você tem que viver a sua vida feliz e melhor, o seu propósito de vida, ele vai estar ligado diretamente com esse desapego. O seu propósito de vida vai estar ligado diretamente com essa grande dificuldade que você vive. Quando você consegue fazer isso, você desapega e você ajuda outras pessoas a desapegarem. Quando você entende isso, que a energia está nas pessoas, a energia está nas histórias, a energia está na sua emoção. E isso que eu estou fazendo para vocês, eu estou compartilhando energia. Então vão ter pessoas aqui que vão assistir essa live e vão sair já tendo um dia mais leve, tendo um dia mais realizado. Você entendeu? A mesma coisa se você assistir um noticiário de TV lá e morreu, não sei o que, foi assaltado, foi assassinado, não sei o que. Você fica mais pesado, você fica assim tipo... Ai, cara, puxa vida, viu? Mais um dia de trabalho. Nossa, mas esse mundo é perigoso, meu Deus, não sei o quê. Você ganha energia negativa ou energia positiva. Por isso você tem que fazer muito bem nas suas escolhas. A escolha das suas emoções. O que é que desperta emoção? Você entende? O seu cérebro, ele cria em você aquilo que você pensa. Então não existe... O seu cérebro, ele não sabe o que é sonho do que é realidade. Ele não sabe. Por isso que uma criança faz xixi na cama. Por isso que se você começar a explicar, se eu começar a desenhar para vocês, falar assim, ó, imagina o seguinte, aqui atrás, ó, ali atrás, ali, tem um limoeiro. Então imagina só, que eu pego e vou lá agora naquele limoeiro. Eu vou lá e colho um limão. Pego um limãozinho assim, ó. Imagina um limãozinho aqui na minha mão. Ó, cheira ele. Aquele cheirinho de limão gostoso, aquela casca, aquele sumo, né? Aí você pega esse limão aqui, ó, vamos cortar no meio? Pega aqui, ó, pega a faca e corta no meio. Duas metades do limão, certo? Saiu até um suco aqui, até lambuzou minha mão aqui, ó, o suco do limão ali de eu cortar. Aí solta mais ainda aquele sumo. Agora faz isso aqui, ó. Dá uma mordida no limão. Gostoso, né? Sentiu arder aqui, não? Por que isso acontece? Porque o seu cérebro, ele não sabe diferenciar aquilo que é real daquilo que é fictício. Ele não sabe a diferença. Então, quando você tem um grande trauma no passado, quando você teve uma grande experiência negativa no seu passado, o seu cérebro tenta te proteger para que você não tenha essa experiência nova no futuro. Ele tenta proteger você para que você não passe por aquilo mais. Então, ele consegue criar em você as sensações daquilo que você viveu no passado, hoje, no presente. Quando você consegue destravar esse sentimento, entendendo por que é que você tem esse medo, por que é que você tem esse receio, por que é que você tem essa grande bloqueio, essa grande trauma, quando você entende o porquê, quem foi que colocou isso em você? Então, por exemplo, essa do apego. Você tem medo de esquecer das pessoas, tem medo de esquecer dos objetos, dos lugares onde você foi. Você tem medo de ser esquecido, tem medo que as pessoas esqueçam de você. Talvez alguém te ensinou por repetição que você tem que guardar muitas coisas. Ou talvez você teve um grande impacto emocional onde esqueceram de você, esqueceram da data do seu aniversário. Você entendeu? Era o seu aniversário e não te deram presente. Sabe, coisas assim que aconteceram lá atrás, você nem lembra, você nem tem muita noção dessa. Mas aconteceu. E aí você ficou guardando aquilo. E aí você começou a ter essa ideia de que eu preciso guardar, eu preciso acumular, eu preciso ter os objetos, eu preciso ter cada vez mais e mais coisas. Eu preciso buscar cada vez mais e mais coisas. Beleza, Alice, tudo bem, vai lá. Você entendeu? Então, quando você entende a sua base, o porquê isso formou, porquê isso começou, e você começa a reconstruir isso de uma forma com que você fala assim, cara, isso vai ser bom para tal coisa, eu vou usar disso para ajudar outras pessoas, eu não preciso ter esse medo, eu não preciso ter esse receio, e você enfrenta esse medo, enfrenta esse receio, para que você fale, agora eu estou destravado, agora eu desbloqueei, agora eu entendi. E quando você faz isso, você voa como um foguete, porque você compreendeu por que é que você faz as coisas. Isso é o caminho para a sua realização. Esse é um dos pilares que a gente trabalha no nosso ciclo de treinamentos dos 12 pilares, tá? Para quem me acompanha aqui um pouco mais tempo, para quem não me acompanha, eu tenho aqui nesse nosso projeto, eu tenho o meu método de treinamento, que eu chamo de MAFIA, Método Arthur Ferreira de Imersão no Autoconhecimento, tá?
Eu tenho um grupo da máfia, é um grupo de pessoas, eles pagam um pequeno valor mensal para participar comigo. Todas as terças e quintas, reuniões à noite. Todas as terças e quintas, às 9 horas da noite. Então imagine, essa aula aqui, às 7 da manhã, ela é gratuita para vocês. Todas as terças e quintas, às 7 horas da manhã, ela é gratuita para vocês. Mas às 9 da noite é aula paga, exclusiva para o pessoal do meu grupo. Dentro desse pessoal do grupo, a gente discute a todo momento. O cara fala o bloqueio dele, ele fala um problema, aí eu já discuto, dou a solução, a gente dá tarefa, a gente acompanha um ao outro. Todos os membros do grupo, eles se acompanham um ao outro, ajudando, dando exemplos, colocando. E então isso forma um mastermind, um grupo de mentes mestras que começa a se ajudar em crescer e se desenvolver. E se vocês verem o resultado das pessoas, desde que a gente criou o nosso grupo da máfia, cara, o resultado da transformação, dos desbloqueios que essas pessoas já passaram, simplesmente por a gente estar sempre junto, sempre dando cada dia, cada terça e cada quinta, a gente dá uma aula diferente. Então é em torno de 30 minutos de aula, conteúdo pesado, e depois a gente abre para discussão entre as pessoas, dando exemplo do que aplicou, do que não aplicou, as tarefas que foram feitas, os desafios, os problemas que aconteceram, sabe? É como se você tem um lugar para você expor os seus problemas, as suas experiências. Então cada um traz sempre um problema que viveu, uma dificuldade que viveu. E a gente compartilha ali formas de você tornar aquilo realidade, de você vencer aquele desafio. Então a gente está para abrir as vagas para esse nosso grupo da máfia, tá? A gente vai abrir novas vagas para entrarem novos integrantes. Quem tiver interesse em entrar conosco, aqui na minha bio tem um link, tá? Então vocês entram no link da bio para vocês entrarem, aguardarem assim que a gente abrir as vagas. Eu tô para explicar para vocês como vai funcionar tudo, como vão ser valores e como tudo isso vai acontecer, tá? Então você vem no link do WhatsApp, que tem um grupo no WhatsApp aqui na minha bio com esse link para você ser avisado. São 12 pilares do treinamento que a gente ensina você a equilibrar a sua vida. Ah, Arthur, mas eu tô muito bem financeiramente, será que isso é para mim? Cara, se você acha que a vida é apenas ganhar dinheiro, calma, porque existem outros pilares. Se você se dedica muito a apenas um dos pilares, entenda que a sua vida é feita de 12 pilares para você poder equilibrar. Então, não vale a pena você ter um único pilar muito forte. Você precisa ter os 12 pilares equilibrados. E o equilíbrio desses pilares não é um equilíbrio da média, não, é um equilíbrio acima da média. Para cada um desses pilares, logo que você entra no treinamento, você vai fazer, logo que você entra no treinamento, você dá uma nota para cada um dos pilares, de 0 a 10. De 0 a 10. Onde 10 é o ponto máximo, onde você gostaria de chegar, e ponto 0, onde tipo, você tem nada daquele pilar. Você vai dar uma nota de 0 a 10. Para todos eles. E aí você vai olhar aquele resultado daquele gráfico. À medida que você começa o treinamento, você começa a ver que você começa a equilibrar. E o nosso objetivo é não deixar todos eles nível 10, não. Mas deixar todos eles acima de 6. Onde você está com todos os pilares acima da média. O comum é que a gente tenha sempre 3 ou 4 pilares abaixo de 5, com uma nota muito baixa, entendeu? E aí quando a gente consegue equilibrar isso, você vê que a sua vida começa a ficar muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais... Cara, eu só digo isso porque eu sou exemplo disso. E eu vivi isso na minha vida. Eu não ensino nada pra ninguém que eu não tenha experimentado, que eu não tenha testado, que eu não tenha feito comigo. Por exemplo, hoje eu estou testando algumas coisas comigo. Quando eu tiver o resultado dessas coisas que eu estou testando, dessas técnicas que eu estou testando na minha vida, quando eu tiver o resultado dessas técnicas, aí eu começo a ensinar para o pessoal do meu grupo, entendeu? Mas enquanto eu não tiver esse resultado, eu não ensino. A hora que eu tiver o resultado, eu falo, pô, deu certo, valeu. Agora eu validei esse resultado, agora eu compartilho com o grupo. E aí o grupo valida ainda mais. Então tem uma técnica lá que eu dou dos 10 grandes sonhos, para quem é aluno meu, para quem está no nosso grupo, eles já fizeram os 10 grandes sonhos. Cara, eu validei já esse método com tantas pessoas que fizeram isso na prática e começaram a ter resultados, conquistando seus grandes sonhos por conta desse método que eu ensinei para eles. Então aí sim, falar agora sim, tá validado, eu posso ensinar isso aí para cada vez mais pessoas. Então esse é o meu objetivo. Cara, esse pilar que eu tô fazendo com vocês aqui, que é ensinar, que é dar as aulas todas as terças e quintas, às 7 horas da manhã, gratuita. Essas aulas eu nunca dava. Essas aulas eram exclusivas para alunos. Eu só dava para quem era mentorado meu. Eu não ensinava isso. Só que eu, quando fiz o meu método em mim, que é os 12 pilares, quando eu vi isso, eu vi que o meu pilar da contribuição social era muito baixo. Ou seja, eu não estava contribuindo tanto com a sociedade. Eu falei, cara, de que forma que eu posso contribuir mais? E aí eu lembrei. Uma das principais formas de a gente contribuir com a sociedade é você doar aquilo que você tem em abundância.
Nem que o que você tem em abundância seja tempo ou conhecimento. No caso, eu tenho abundância de conhecimento. Então, nada melhor do que compartilhar isso. E aí eu comecei a compartilhar, porque eu vejo tanta gente aí somente, e curso, e compra, curso, compra, que você perde a essência do que é ajudar as pessoas, do que é realmente mostrar, dar o conteúdo. E aí eu comecei a falar, muita gente falando sobre bloqueio. Eu falei, cara, mas as pessoas nem sabem o que é bloqueio e elas querem comprar um curso para desbloquear. E aí eu falei, eu vou começar a dar esse conteúdo gratuito. Todas as terças e quintas, 7 horas da manhã, a minha contribuição social ajudando pessoas com conteúdos gratuitos. Entendeu? E pra quem gosta e quer mais a minha ajuda, quer mais, tá mais próximo comigo e tal, vem ou pro grupo da máfia, pra quem quer uma ajuda em grupo, ou vem pra mentoria individual, que é onde eu ajudo tete a tete, montando plano, planejamento para cada uma das pessoas, entendendo o seu problema e te passando passo a passo, exercícios práticos para que você consiga avançar e quebrar esse trava, esse bloqueio na sua vida. Então essa é a minha contribuição social. Então, se vocês gostaram, se vocês se sentiram bem, satisfeitos, o que você pode fazer para me ajudar? Dar coraçãozinho e clicar no aviãozinho compartilhando. Porque não seja egoísta, isso é um grande pecado. A gente vê algo gostoso, vê algo legal e a gente fala, não, eu vou guardar isso para só eu ter esse conhecimento. Cara, isso é um pensamento pequeno. Gostou, fez sentido para você, te ajudou? Cara, pega isso e compartilha, manda para mais pessoas. E aí você ajuda outras pessoas a talvez destravarem, a desbloquearem. Para que o mal vença o bem, não precisa que o mal lute e ganhe do bem. Não, só precisa que o bem fique calado. Então tem tanta porcaria na internet sendo compartilhada, e aí às vezes você vê uma coisa boa e você não compartilha. Você, não, o que vão achar de mim se eu compartilhar isso? O que vão pensar de mim se eu compartilhar uma live do Dr. Arthur? O que vão falar de mim se eu compartilhar uma live de autoconhecimento, de propósito? Tá vendo? Tá travado porque tá com medo do julgamento alheio. Tá travado porque tá com medo do que as pessoas vão pensar. Ou seja, não cresce, não prospera. Tem que vencer essa trava, tem que vencer esse bloqueio. E aí você surfa. Beleza? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Por hoje é isso. Hoje é quinta. Terça-feira que vem, 7 horas da manhã, estamos de volta. E para quem quiser vir pro grupo da máfia, link na bio. Logo mais abrimos vagas todas as terças e quintas às 9 horas da noite. Beleza? Um grande abraço.